Beleza. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao seu, Bruno, Giva. É muito bom poder estar aqui e estar contribuindo com esse debate, Givão. E, bom, e acho que a ideia, né, como a gente está aqui com essas duas figuras aqui da maior importância, né, para nós que olhamos o campo, né, com bastante atenção, cabe a gente, acho que a gente vai ter muito mais aproveitamento se a gente conseguir assim extrair deles, né, dos dois, o máximo de informação que eu acho que e deixar registrado aqui na rede, né? Tanto o Bruno e também o Alceu, que capitaneiam aí o De Olho nos Ruralistas. Bom, então a ideia aqui eu vou levantar umas bolas, né, que eu acho que está dentro do assunto, de uma maneira geral, como a gente vem entendendo um pouco a questão, um panorama geral sobre os povos indígenas, entender a relação, né, da luta hoje com a concentração fundiária, né, e né, como que essas coisas elas estão interligadas. E aí a gente depois amplia a conversa, escutando e debatendo com vocês dois, beleza? Bom, então, para quem está chegando agora, pensar os povos indígenas no Brasil, o último dado oficial que nós temos foi feito pelo IBGE no censo de 2010. Então, quando nós falamos de povos indígenas no Brasil, nós estamos falando de 305 povos, entre os quais são faladas 274 línguas. Né? Importante dizer que dos últimos censos para cá, né, hoje os indígenas eles somam aproximadamente 1 milhão, né, de indivíduos, o que a gente sabe que é bem provável que no próximo censo, que deve acontecer o ano que vem, né, esse número deve aumentar consideravelmente, porque os trabalhos que vêm sendo feitos do movimento indígena no sentido de politizar e de resgatar as identidades são coisas, uma parte muito importante do resgate histórico e do reconhecimento das pessoas. E claro, soma-se a isso, né, o direito a autodeclaração, que também foi um avanço civilizatório que o Brasil se tornou signatário, junto à OIT. Bom, então, quando a gente olha para as terras indígenas no Brasil, né, as terras indígenas, elas representam a política indigenista do Estado brasileiro. A gente precisa ter isso claro, porque por mais que a gente trate aqui de terras indígenas que são muito extensas, como é o caso da terra dos Yanomami, a terra dos Baniwa, ainda assim, essas terras elas não representam o território originário desses povos, certo? O que a gente pode observar é que essas terras que são mais extensas, elas se aproximam do território originário. E de qualquer forma, como a gente está vendo aí nesse mapa, Givão, esses territórios, as terras indígenas de maior extensão, elas estão concentradas na região da Amazônia Legal, né? No outro restante, na outra parte do Brasil, nós temos terras indígenas demarcadas, mas ela, do ponto de vista do tamanho, elas, em comparação às outras, são bem menores, né? Além disso, a maior concentração também segue na Amazônia Legal, das terras indígenas. Os pontos em vermelho nesse mapa, eles representam as áreas em estudo, né, as terras indígenas em estudo, que estão no processo ainda, né, demarcatório, beleza? Bom, e aí, enfim, a gente já viu aqui os povos indígenas, mais ou menos a distribuição aqui das terras indígenas, né, a concentração delas na região da Amazônia Legal, os povos indígenas, eles se encontram em situações diferentes hoje no Brasil. São aqueles, como eu já citei aqui, por exemplo, no caso dos Baniwa, que têm as suas terras demarcadas, né? Nós temos os povos indígenas em isolamento deliberado, e isso é importante dizer, porque quando nós falamos que o isolamento deliberado, a gente não assume aquela prerrogativa
racista, né, de que a civilização não chegou até eles, né? Essas pessoas elas estão em isolamento justamente para se protegerem, tá certo? Do avanço do Estado brasileiro. Existem os povos que estão, que estão na luta pela demarcação, né, os Kaiowás, os Tupinambás, entre outros aqui, que acho que a gente vai citando ao longo da nossa conversa, e os indígenas que se encontram em contexto urbano, né, aqueles que vivem na cidade. Que é bastante importante a gente pensar sobre isso, porque a São Paulo é a quarta cidade, São Paulo capital é a quarta cidade com a maior população indígena do Brasil. Então, e aí isso se explica, via de regra, pelos indígenas que migraram de outras regiões para a capital, por conta do contexto histórico de violência, de expropriações de terras, e também aqueles que foram cercados, os seus territórios foram cercados pelo crescimento da cidade, como é o caso da aldeia Crucutu, na zona sul de São Paulo. Bom, agora a grande questão que envolve a nossa reunião hoje aqui é quando essas pessoas elas passam a reivindicar o território originário delas. E aí é quando começa a entrar a disputa pela terra aqui no Brasil. E a terra aqui no Brasil ela não é pouca coisa, né? A gente está falando de uma estrutura que ela legitima uma oligarquia que dá as cartas aqui há muito tempo. É curioso a gente pensar o Brasil como um país de mais de 200 milhões de habitantes, mais de 83% da população é urbana, mas a maior representatividade que nós temos no Congresso Nacional não é o daqueles que representam o interesse dos industriários, não é daqueles que representam os interesses dos comerciários. A maior representatividade nesse país, com a maior parte da população urbana, é aqueles políticos que representam o interesse do agronegócio, aquilo que a gente chama de bancada ruralista. Né? E isso é um dado muito relevante para nós. Né? Como que num país urbano desse, quem ainda dá as cartas são essas pessoas que representam o interesse do campo? Okay? E aí é um debate que dá pano para manga, ok? Entre aí as ciências sociais que estudam o campo, a geografia, a sociologia, enfim, e, portanto, a importância aqui, né, do Alceu e do Bruno que tocam esse observatório para monitorar a ação dessas pessoas, dessa oligarquia. Agora, para a gente conseguir ilustrar isso, Givão, para que as pessoas consigam entender quando a gente fala da terra e como que ela estrutura um poder, a gente precisa dar uma olhada na estrutura fundiária do Brasil, beleza? Bom, para quem está chegando agora também, a estrutura fundiária ela se resume pelo arranjo das propriedades de um determinado país, tá certo? Todo país tem uma estrutura fundiária. Se a gente pensar a estrutura fundiária do Japão, é um país que predominam as pequenas propriedades. A estrutura fundiária da França, predominam as pequenas e médias propriedades. A estrutura fundiária do Brasil é um país onde predominam as grandes propriedades. Aqui nesse slide é importante a gente dar uma olhada aqui e gravar a área do território nacional, que é aproximadamente 850 milhões de hectares. Bom, essa tabela ela é do Censo Agropecuário do IBGE, de 2017, então ela traz aqui os dados, e o censo, ele contabilizou cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, sítios, fazendas, chácaras, etc. Entre esses 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, segundo o IBGE, eles somam 350 milhões de hectares, tá certo? Então aí aproximadamente metade do Brasil, né, da área do Brasil. Agora, é interessante que quando a gente começa a destrinchar esses estabelecimentos agropecuários e pensar ele a partir de categorias de tamanho, né,
e a gente olhar os estabelecimentos maiores do que 1.000 hectares, né, esses estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, eles somam apenas 51 mil em números. Mas esses 51 mil em números, eles totalizam 167 milhões de hectares. Então, se a gente imaginar, a gente está falando 1% dos estabelecimentos, ele corresponde a 48% do total da área dos estabelecimentos. Então, se a gente imaginar 51 mil, e se a gente for bonzinho com a história e imaginar que cada estabelecimento agropecuário está sob posse de uma pessoa, a gente está falando de 51 mil, e a gente sabe que não é isso, né? Os proprietários de terra, eles são proprietários de várias propriedades, mas sendo bonzinho com a história, se a gente imaginar que 51 mil pessoas dono, decide o que fazer sobre a superfície de 1/5 do Brasil, num país de mais de 200 milhões de habitantes. Isso é concentração fundiária. Bom, e além da concentração fundiária, também uma outra coisa que nos traz aqui é a apropriação ilegal das terras, porque é isso que nos ajuda a entender, inclusive, parte desse número aqui que a gente acabou de ver. Essa é uma tabela que o INCRA publicou há alguns anos atrás no site. Eu já procurei ela de novo, ela não está mais disponível. O Alceu e o Bruno devem saber bem disso. Alguns documentos oficiais eles são publicados durante um tempo e depois somem, né? A gente não encontra mais. Então, essa mania da gente ir salvando algumas coisas. Bom, de qualquer forma, o INCRA em 2012, esses são dados de 2012, ele vai mostrar o seguinte aqui para nós. Ele vai mostrar que o total de imóveis rurais, eles somam 464 milhões de hectares. Okay? Então é um dado diferente do IBGE. Mas é curioso, porque ele mostra nessa mesma tabela, né, a área que foi cadastrada no IBGE, no INCRA, perdão. Né? E a área que foi cadastrada foi 605 milhões de hectares. Ou seja, ele validou apenas os 464. Mas o que essa tabela está mostrando é que teve a intenção de apropriação indevida, ou pelo menos de roubo de terra, de 141 milhões de hectares. Isso aqui são os dados que passaram na primeira peneira do IBGE, certo? Do INCRA, perdão. Bom, e aí a grilagem de terras ela é um processo que vai estruturar essa questão. A questão, inclusive, da apropriação das terras, dos latifúndios. Não é à toa que hoje nós estamos aqui mobilizados contra a PL da grilagem, né, que está para ser votado no Congresso Nacional. Bom, e aqui eu estou mostrando também para a turma que está acompanhando a gente, fica aí, inclusive para os indígenas, para os movimentos indígenas, que lá no portal do De Olho nos Ruralistas, a turma consegue encontrar esse mapa interativo, onde a gente consegue consultar as sobreposições de propriedades nas terras indígenas. E, inclusive, não só nas terras indígenas que estão em processo demarcatório. Existem sobreposições do cadastro ambiental rural em terras indígenas já regularizadas. Então veja que a tentativa de se apropriar de maneira indevida da terra, ela não é algo do passado, ela não é algo, ela é, na verdade, é uma constante. E aí o De Olho fez esse material, está publicado, esse mapa interativo, as pessoas entram lá, podem acessar por aqui, está sempre lá em cima do site. E aqui, nesse outro aqui ao lado, a gente selecionou as terras indígenas com as maiores sobreposições. Também esse material é encontrado lá. Bom, e aí a questão que fica para nós, né, qual que é o projeto para o campo brasileiro?
né, nessa coisa toda que a gente tem falado, da estrutura fundiária, da grilagem de terras, sobre o comando desses grupos. Né? E aí, qual é o projeto? Né? Para que serve o campo brasileiro? Ele serve para nos alimentar, ele serve para produzir commodities, ele serve para quê? O que é que está em disputa hoje? Né? E aqui, dados aqui do Sidra, tá certo? Do IBGE, tá certo? De 90 até 2018, a gente percebe que nós temos, nessa série histórica, na medida em que a gente tem um aumento da produção das commodities, aqui no caso a soja, né? Aqui no caso a cana-de-açúcar, a gente tem uma diminuição da área produtiva daquilo que compõe a nossa cesta básica. Por exemplo, o arroz, o feijão e a mandioca. Okay? É importante aqui diferenciar o arroz, né? No caso, o arroz também é uma commodity, mas então essa redução aqui da área produtiva tem a ver também com um aumento da produtividade do arroz nos últimos anos, ok? Mas, de qualquer forma, esse gráfico aqui, ele evidencia algumas questões. Bom, e aí, acho que frente a essas questões que estão postas, é que hoje os povos indígenas eles seguem mobilizados. Né? Aqui são dados da CPT. Né? A gente tem, na medida que a gente tem um aumento aqui da produção da área produtiva das commodities e a diminuição da produção dos nossos alimentos, a gente tem, nessa série histórica de 2011 a 2020, um aumento considerável dos conflitos no campo. Ok? E aí, acho que hoje, mais do que necessário, os povos indígenas mobilizados lá em Brasília, né, e estão dizendo não ao PL do marco temporal, estão dizendo não ao PL da grilagem, justamente porque assim, nós precisamos disputar esse projeto, porque ele não nos cabe. Não nos cabe. Não dá para disputar um projeto de meia dúzia sobre os 200 milhões. Não é possível dessa forma. É isso. E aí, Givão, a gente agora vamos explorar o Bruno e o Alceu, certo? Naquilo